Nós temos falado que avivamento é a vida de Deus em nós. Avivamento é quando realmente Deus vem e toma as nossas vidas, quando Deus vem e começa a ministrar os nossos corações de maneira poderosa. E eu quero te dizer, meu querido, você que está me assistindo neste momento, que o Brasil é alvo de avivamento. E a sociedade brasileira, a política brasileira, não é? As famílias brasileiras são alvos de um tremendo e poderoso avivamento, que é a descida do Espírito Santo. Há uma promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões, e os servos e as servas profetizarão, porque receberão o Espírito Santo. Nós sabemos que essa promessa, essa profecia, ela começou a se cumprir no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo do templo, e de repente veio o som de um vento veemente, impetuoso, Atos 2. E esse som entrou em toda a casa onde eles estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Jerusalém inteira, todas as nações da época estavam ali de alguma maneira reunidas em Jerusalém. Várias pessoas representantes de outras nações, porque estavam ali para adorar. E eles presenciaram essa proeza, este poder de Deus sendo derramado sobre os discípulos. E eles começaram a dizer que eles estavam bêbados, que eles estavam, cheios de mostos, estavam embriagados. O apóstolo Pedro se levanta naquele momento para fazer defesa do que tinha acontecido. E sabe o que o apóstolo Pedro fala? Ele faz menção do que Joel profetizou. Ele diz: olha, nós não estamos bêbados. Vocês sabem que é a 3ª hora da manhã do dia, 9 horas da manhã, e nós não estamos bêbados, mas isso aqui, o que está acontecendo é o cumprimento da promessa de Joel, o cumprimento que o Senhor disse que derramaria do seu Espírito. Então o Espírito Santo foi derramado quando Jesus foi assunto aos céus. 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu. Ele desceu sobre os discípulos, sobre a igreja, e então a igreja passou a andar nesta unção do Espírito Santo. A sociedade da época foi mudada, Jerusalém foi impactada pelo poder de Deus, Samaria foi impactada pelo poder de Deus. Quando Saulo se converteu debaixo do poder do Espírito Santo, que começou a pregar o evangelho e fazer as missões, o mundo da época foi alcançado. O mundo da época recebeu o poder de Deus. E o Espírito Santo foi tomando de conta de toda a terra. Daí a história conta que as pessoas começaram a despriorizar o Espírito Santo e ficarem apenas com a teoria, com a religiosidade. O Espírito Santo foi apagado da igreja. Mas em 1500, quando a igreja foi reformada por Lutero, 200 anos depois que a reforma se consolida, nós temos então alguns homens que são levantados como avivalistas. John Wesley, na Inglaterra, não é? Um tição tirado do fogo. Ele que começou a buscar o Espírito Santo, começou a pregar o evangelho debaixo de uma unção poderosa e experimentar aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Depois nós temos, no século XIX, um homem chamado Charles Finney, que foi batizado com o Espírito Santo lá na floresta, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Ele era um advogado e logo começou a pregar o evangelho debaixo de uma unção violenta, de uma unção tremenda. E o avivamento tomou de conta de várias partes dos Estados Unidos. Diz a história que houve cidade, por exemplo, de 5 mil habitantes, que quando o avivamento passou por lá, por meio de Charles Finney, durante 15 anos não se abriu um bar, não tinha um bar aberto nesta cidade. Depois nós temos, aí no século XX, começo do século XX, 1904, nós temos o que Deus faz em Gales, no país de Gales. Evan Robert, um jovem missionário que começa a orar juntamente com outros jovens, buscando a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre Gales. E a história diz que em menos de 3 anos, 100 mil almas se converteram, e eram conversões tremendas, genuínas, verdadeiras. Os campos de futebol se esvaziaram, os bares se esvaziaram, sabe? Os pontos estratégicos de entretenimento, de bailes e de farras se esvaziaram. As pessoas só queriam saber das igrejas,
dos templos, dos locais onde o Espírito Santo estava sendo derramado. E nós temos como inspiração deste avivamento, o avivamento da Rua Azusa, um homem chamado William Seymour, que, inspirado pelo avivamento de Gales, começou a buscar um avivamento. E na Rua Azusa, em Los Angeles, Deus derramou um tremendo avivamento que afetou toda a terra. O que acontece de avivamento hoje no mundo tem de alguma maneira uma influência do que aconteceu ali em Los Angeles, na Rua Azusa, em 1906 a 1910. Eu quero te dizer que o mundo está em chamas hoje. Enquanto nós estamos vivendo o cumprimento da promessa que diz que por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos se esfriará. Nós estamos em paralelo também vivendo o cumprimento dessa profecia, que o Espírito seria derramado sobre toda a terra. Se você der uma olhada no contexto de avivamento no mundo hoje, nós estamos experimentando um avivamento no mundo. O Senhor está visitando Bogotá, Colômbia, Lagos, Nigéria, Quênia, Coreia do Sul, China, Japão, Alemanha. Existem vários lugares, vários países da América Latina que estão debaixo do fogo do Espírito. O Brasil é alvo deste avivamento. Está começando em alguns lugares, sabe, focos de avivamento. Eu moro no Piauí, eu moro em Teresina, e eu sei que nossa terra é alvo deste avivamento. Eu não abro mão disso. Eu não morrerei em nome de Jesus, eu não morrerei sem ver este avivamento acontecer. Eu quero que Teresina e o Piauí se prepare para o arrebatamento, suba no arrebatamento com Cristo Jesus, e para que esse estado em totalidade, essa cidade em totalidade, esteja preparada para subir no arrebatamento. Ela necessita ser afetada por um poderoso avivamento. Quando o avivamento chega, os bares se fecham, os prostíbulos se fecham, as religiosidades, elas começam a perder força no coração das pessoas, e as pessoas começam a se renderem à pessoa do Senhor Jesus por meio do poder e da comunhão do Espírito Santo. Nós precisamos deste avivamento. Se levante para clamar, jejuar, orar, passar tempo no lugar secreto buscando esse avivamento, porque Deus vai começar um avivamento pela nossa casa, pela sua casa, pela minha casa. Esse avivamento vai começar a afetar a igreja onde nós congregamos. E naturalmente o bairro onde estamos, a cidade, o estado, e assim não haverá limite para o que Deus vai fazer por meio desse avivamento. Eu te convido a entrar no exército que Deus está levantando para buscar, clamar, pagar o preço por um avivamento. O Espírito Santo está vindo aí, com força, com poder, com plenitude. Se prepare para receber, para ser cheio e ter o cumprimento de Joel 2:28. Aleluia. Deus abençoe.